Olá, amigos! Muita paz e muita luz para todos. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela TV novaluz.com e pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e também pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Nascido no dia 1º de maio de 1880, na cidade de Sacramento, Minas Gerais, Eurípides Barçanufo foi um dos grandes missionários do Espiritismo. Autodidata, adquiriu conhecimentos de medicina e direito, além de astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais e literatura, sem ao menos ter cursado o ensino superior. Em Sacramento, Eurípides fundou o Colégio Allan Kardec. Ele foi o primeiro educandário brasileiro com orientação espírita. Foi médium de grandes potencialidades, protagonizando fenômenos raros, como o da bicorporeidade, ampliando o nosso entendimento acerca do mundo espiritual. Aos 38 anos, vitimado pela gripe espanhola, retorna ao plano espiritual. São muitas as histórias deste querido professor e apóstolo da caridade, patrono da instituição onde está sediado o nosso estúdio. Algumas dessas histórias nós vamos conhecer agora, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo. E para tratar deste assunto, nós convidamos a expositora espírita Solange Portugal. Seja bem-vinda, Solange, ao nosso programa. Muito obrigada, Yasmin. Prazer estar aqui e falar com os nossos amigos sobre Eurípides. Que é um tema tão importante. Nossa, gente, olha só. Eu estava começando a falar no início do programa, já me deu uma emoção, um sentimento de que Eurípides, os amigos espirituais estão aqui do nosso lado, nesse programa tão especial. Bem, Solange, vamos começar a nossa entrevista, emocionada, que nós duas já estamos aqui, não é? É verdade. Super feliz de estar falando sobre esse apóstolo do bem. Como é que o professor Eurípides conseguiu tanto conhecimento? Lá no interior, antigamente era até difícil, a quantidade de livros não era a mesma, né? Já nasceu erudito, né? Para o nosso entendimento, Yasmin, é facílimo, né? Porque essa bagagem já vinha com ele, né? Chega em Sacramento, aquela cidade do interior, final do século XIX, início do século XX, com todas as dificuldades possíveis e imagináveis, mas o professor Eurípides não encontrou nenhuma dificuldade na sua trajetória. Nas suas pesquisas, né? Nós temos a Corina Novellino, que faz o livro O Homem e a Missão, né? Conta-nos detalhes maravilhosos da vida de Eurípides. E quando ela vai falar com o Chico dessa ideia, o que o Chico fala para ela? Corina, escrever sobre Eurípides é quase como fazer a biografia de Jesus. Olha só. Gente, palavras de Chico Xavier. Toca, né? Que coisa. Você imagina como era. E aí você pergunta para mim, como é que ele era? Olha, tem um detalhe assim, só para a gente ter uma ideia. Muito jovenzinho, 6 anos de idade, Eurípides já era muito preocupado com as pessoas doentes. Ele já tinha essa inclinação. E a irmã da mãe dele, né, da dona Jerônima, conhecida como Meca, fica doente. E a tia Batota fica muito doente e Eurípides sempre ao lado dela.
Chega um momento que ela diz: Eurípides, eu gostaria muito de comer um doce de laranja. E Eurípides sai célere para procurar o tal doce. Só que para aqueles que têm conhecimento, Yasmin, fazer doce de laranja não é das coisas mais simples. Nossa, parece ter até que deixar de molho a casca da laranja. Olha, não é que você sabe disso? Que coisa maravilhosa. Eu gosto de doces. Tem que deixar de molho vários dias para tirar o amargo da laranja, para tudo isso. Mas Eurípides não se preocupou com isso. Ficou lá assessorando o doce ficar pronto. Quando o doce ficou pronto, ele chegou perto da tia, colocava os bocados de doce à boca dessa titia querida e ela saboreava muito, muito. De repente, ela para de comer o doce e fala para Eurípides: Eurípides, como se vive, se morre. E ali, aos 6 anos, Eurípides assiste o desencarne da sua tia. Então, essa era a personalidade de Eurípides. Ele não teve uma infância muito cheia de folguetos infantis, como naturalmente nós temos. Ele já tinha uma maturidade muito grande. Ele já tinha toda essa bagagem muito grande e um tempo muito curto para colocá-la em prática, já visto que ele ficou conosco apenas 38 anos. E foram 38 anos maravilhosos de dedicação absoluta às pessoas doentes, às pessoas enfermas da alma, amando a todos que chegavam perto dele. Mas olha, Solange, você pode nos falar como é que ele iniciou-se na área da educação? Olha, a educação, Kardec diz para a gente o seguinte: a educação, se bem compreendida, é a chave para o progresso moral. Vou repetir assim para a gente ter bastante ideia de como é essa frase, né? A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Impressionantemente, como Eurípides sabia disso. Como Eurípides colocou a educação como prioridade. Primeiro, já em 1902, aos 22 anos, Eurípides funda, juntamente com amigos, o Liceu Sacramentano. E no Liceu Sacramentano, a gente já tinha toda uma pedagogia que não era comum na época. Já no Liceu Sacramentano. Isso sem falar do Colégio Allan Kardec posteriormente. Mas o Liceu já era assim. E Eurípides dizia o seguinte: a arte tem que estar junto com a ciência. Porque se ciência é teoria, a arte é a prática. Então, ele traz para o currículo escolar situações que vão corroborar a ideia da ciência como teoria, mas vão trazer principalmente essas ideias a prática do bem, a prática daquilo que é o dia a dia, do que é a vida. Então, essa ideia do Eurípides como educador. Ele não conhecia os métodos pedagógicos atuais e, no entanto, já aplicava no colégio esses métodos. Atualíssimo. Toda a metodologia de Eurípides Bassanufo é atualíssima e conhecida mais fora do Brasil do que no próprio Brasil. É impressionante. Então, ele fazia isso, Yasmin, com uma facilidade enorme. Não tinha mais prêmio e castigo. Naquela época, na época da palmatória, na época de colocar de joelhos nos grãos de cereais as crianças, nada disso usava-se no Liceu Sacramentano. Então, essa ideia de castigo, de recompensa, isso não era utilizado. Ele faz uma coisa completamente diferente. Séries mistas. Olha, quando se podia imaginar isso em 1902, início do século XX. Nossa, mãe. Olha, difícil imaginar. Séries mistas no colégio. Então, e até com uma certa preocupação dos pais, né? Mas Eurípides era extremamente, admirado por todos. Competente e com uma firmeza, que ele passava uma confiabilidade imensa. E os pais aí realmente entendiam que aquela forma de ser não iria ser prejudicial em absoluto, pelo contrário.
Agora, Solange, ele queria ser médico. Por que ele não estudou medicina? Conta pra gente. O que aconteceu? Ele estuda no Colégio Miranda. Chega um momento que o diretor do Colégio Miranda chega para o pai dele, né, seu Hermógenes, conhecido como Mojico, e diz o seguinte: olha, nós aqui não temos mais nada a ensinar para Eurípides. Eurípides domina absolutamente tudo. Temos que levá-lo para um lugar onde ele possa desenvolver as suas potencialidades num nível superior. E o pai traz Eurípides para o Rio de Janeiro para estudar na Escola de Medicina, na URCA. E o que acontece? A mãezinha de Eurípides tinha problemas sérios de saúde. Dona Meca era extremamente católica, ia para a igreja e tinha visões terríveis, desmaios. Era uma saúde muito frágil em função de tudo aquilo que ela via além das coisas normais. Então, ninguém compreendia perfeitamente como aquilo acontecia e, consequentemente, ela tinha problemas sérios de saúde. Eurípides e o pai são sempre muito atentos a ela. Quando ele faz a mala para vir para o Rio... Em definitivo, né? Dona Meca adoece profundamente. Ele retorna a Sacramento, fica com a mãe se estabiliza, ele volta ao Rio de Janeiro e novamente acontece a mesma coisa. Então ele opta por ficar com a mãe, porque a mãe necessitava dele. Então ele opta em ficar em Sacramento. Mas a medicina não fica distante de Eurípides. Depois nós vamos falar sobre isso. Exatamente. Mas antes, eu queria que você falasse de Eurípides político. Como é que foi essa questão dele com a política? Yasmin, pensa bem, uma pessoa, Sacramento iniciando-se como cidade, como eu disse para você, início do século XX, uma pessoa admirada, uma pessoa popular, uma pessoa querida por todos. A política o chama e ele vai, se candidata a vereador e é eleito com expressiva votação. O que acontece com isso? Ele ganha dois mandatos de 2 triênios. E ele fica trabalhando na Câmara Municipal de Sacramento. Traz para a cidade, é lógico, juntamente com com as pessoas que estavam junto a ele, traz para a cidade um desenvolvimento inesperado. Então, é inaugurada na cidade uma usina hidrelétrica, é inaugurada uma ferrovia com 14 quilômetros, a tração elétrica chega à cidade, canalização de água, cemitério, matadouro, tudo isso chega em Sacramento. Só que com a vinda da eletricidade, tudo se passava fora de Sacramento. Tudo passava fora de Sacramento. Com isso, tudo passou a acontecer dentro de Sacramento. Esse desenvolvimento trouxe para a cidade exatamente, digamos, guardado as devidas proporções, o que ela é hoje. Olha só, quantos anos ele ficou como político? 6 anos. E aí, quando terminam esses 6 anos, há uma determinação do governo de Minas que seja prorrogado para todos os que estão lá, nas câmaras, em todos os lugares, mais 2 anos. E ele não concorda. Ele não concorda porque ele disse: o povo me elegeu para ficar aqui pelo tempo que eu estou. Eu não posso ficar por determinação. Olha que firmeza dentro daqueles valores. Ele sempre foi um homem de valores e que se comportava de acordo com os altos valores que ele abraçava. E como é que foi que ele se transformou em espírita? Porque ele era muito católico, de família católica. Como é que foi isso, Solange? Yasmin, isso é uma história meio longa. Vamos lá, nós queremos conhecer isso. Começa tudo na Fazenda Santa Maria. Santa Maria de 14 quilômetros de Sacramento. Certo. Familiares de Eurípides vivem na Fazenda Santa Maria. E o que acontece na fazenda? Começam a acontecer fenômenos que as pessoas não entendiam. E eram fenômenos, assim, extremamente marcantes. Como, por exemplo, você chegar com uma roupa branca, uma roupa lisa,
e de repente, sem ninguém encostar em você, estão as marcas de mãos sujas de barro na sua roupa. Olha só. As janelas abriam, apesar de estarem fechadas. As panelas andavam pelas casas. Olha só. Os moradores de Santa Maria viam vultos, ouviam vozes, não tinha ninguém falando, não tinha ninguém chegando. E aquilo tudo assustava muito. Mas vivia lá um dos tios amados de Eurípides, né? Família de Eurípides muito grande, né? 15 irmãos, para você ter ideia. Ele foi o terceiro filho. E o tio de Eurípides, que ele amava demais, Mariano, conhecido como tio senhor Mariano. O tio senhor Mariano fica muito preocupado com tudo aquilo. Bom, temos que fazer alguma coisa. E aí, ele era materialista, tio senhor era totalmente materialista, mas chega um ponto que você se rende, né? Vou ter que chamar alguém para ver o que está acontecendo. São grandes, né? Não tem que acontecer. E ele vai a Paineiras, atual Peirópolis, chamar Frederico Peiró. Peirópolis, inclusive, em homenagem a Frederico Peiró, pelo belíssimo trabalho que ele fez lá. De assistência social, fantástico. Fantástico, um dos pioneiros no Triângulo Mineiro, uma das pessoas, assim, incríveis mesmo. Ele vai lá, chama Frederico Peiró, que também tem uma história bastante interessante. Nós vamos chamar você para falar dele um dia, viu, Solange? Bastante interessante. E aí Frederico Peiró chega em Santa Maria e percebe o seguinte: ele está diante de um grupo de médiuns de efeitos físicos. Ele fica assim surpreso, porque são muitos os médiuns. Quase todos os habitantes de Santa Maria eram médiuns de efeitos físicos. Né? E Santa Maria tinha 3 dezenas de casas, dos colonos que viviam em torno da casa grande, né? Então, ele começa a falar, olha, o que vocês têm, explica. Isso que vocês têm, vocês receberam para o bem, para ajudar as pessoas, e é isso que nós temos que fazer. Funda em 1900 o primeiro centro espírita rural, Fé e Amor, e começa a promoveu o estudo da doutrina dos espíritos, a explicar exatamente o que estava acontecendo, por que estava acontecendo daquela forma, e aí começam as coisas todas a ficarem bem, ficarem tranquilas, e os habitantes de Santa Maria trabalhando muito em favor daqueles que precisam. E Frederico Peiró deixa o centro a cargo de tio senhor Mariano, e Eurípides fica muito preocupado. Como o tio querido, o tio amado, como que ele está se envolvendo com essas coisas do diabo? Olha só. Como que ele está mexendo com esse tipo de coisa, envergonhando toda a família? Porque todos são muito católicos, e aquela decisão do tio envergonha todos. E aí, um dia, em 1903, o tio, no final do ano, o tio vai à casa de Eurípides para visitá-los, e Eurípides pede para que ele fique no quarto com ele. E aí começa a debater com o tio, que aquilo não era possível, como é que pode aquelas coisas acontecerem, e o tio começa a debater com ele, mas com suas limitações, né? O tio é uma pessoa simples, sem grandes conhecimentos, e aí chega um ponto que ele diz naquele sotaque mineiro: Eurípides, você é um moço estudado. Eu não sou estudado, meu filho. Leia esse livro e depois você fala comigo. E dá para Eurípides o livro de Leon Denis, chamado Depois da Morte. Ele dá o livro Depois da Morte para Eurípides e vai deitar. Eurípides passa a noite inteira lendo o livro. Ele acorda e dorme e fala, ele gostou do livro. Ele gostou do livro. E ele está lendo o livro, está lendo o livro, está lendo o livro. No final, de manhã, quando o tio senhor Mariano levanta, ele diz, meu tio, aqui tem coisas muito bonitas. Já fica balançado. Já é uma pedrinha na chuteira.
Aí, passado um tempo, nós estamos na Semana Santa de 1904, na Sexta-feira Santa. Ele resolve ir a Santa Maria. Resolve ir a Santa Maria para ver como eram os trabalhos que eram feitos lá. Yasmin, ele vai com um colega. Quando ele chega lá, ele fica impressionado. Todos os habitantes de Santa Maria estão reunidos para a reunião que iria acontecer naquela noite. E ele fica impressionado. É unanimidade. Todas as pessoas de Santa Maria são espíritas. Todas comparecem às reuniões espíritas. Como que isso acontece? E mais impressionado fica porque ele descobre que tem 2 lugares vagos. E ele não havia dito que iria, e muito menos que iria com um amigo. Ele senta-se, é feita a prece inicial pelo tio senhor Mariano, lido uma página, explicado aquela página, e se passa, então, para os trabalhos mediúnicos. Nesse momento, ele conta depois, ele pede intimamente o seguinte: se é verdade que os espíritos dos mortos podem se comunicar com os vivos, eu gostaria que João, o evangelista, se comunicasse explicando as bem-aventuranças. Porque o professor Eurípides sempre dizia que ele não compreendia bem as bem-aventuranças, né? Exatamente. Por isso ele pede justamente isso. E como ele conhecia todos os que compunham a mesa de médiuns, ele pensa o seguinte: e eu gostaria que isso acontecesse através do Aristides. E quem é Aristides? Aristides é uma pessoa boníssima, um coração enorme, mas sem nenhum conhecimento. Ele era analfabeto. Aristides era analfabeto. Ele, como diz uma pessoa de lá de Sacramento, com aquela voz mineirice, Aristides não sabia fazer o ó com a garrafa. Então, é através desse médium que ele pede para que ele se comunique. E Aristides se levanta, faz a maior explanação que Eurípides já havia ouvido sobre as bem-aventuranças, sob o prisma do Espiritismo, a lei da reencarnação, a lei do progresso e a lei do amor. E no final Aristides fala: João, o evangelista. Gente, é uma emoção só. É uma emoção só, Yasmin, porque como, né? E ali todas as dúvidas acabam. Todas as dificuldades se encerram ali. Agora, se encerram algumas dificuldades, mas se iniciam outras. O quê? Porque o povo todo de Sacramento, quando descobre que Eurípides resolve ser espírita, olha, não foi fácil, não. O quê? Não mas foi depois mesmo. é que você vai contar pra gente, Solange, porque nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta, Solange Portugal vai responder as suas perguntas. Acompanhe agora o musical Vem Abrir o Coração, de Joelson Queiroz, do Rio de Janeiro. Abrir o coração a essa verdade, conhecer a luz que traz a vida, encontrar a paz. Vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir, sem hesitar, ao encontro dessa luz.
a caridade é o principal na busca da paz. Vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão. Pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dessa luz. O Clube de Arte lança este mês o DVD Medicina na Espiritualidade e Cura e Autocura, com Paulo César Frutuoso e Luzia Matias. Este DVD é o 4º volume da coleção Web TV Nova Luz e apresenta entrevistas, visualizações e musicais em destaque. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista o Dr. Paulo César Frutuoso, médico e voluntário na obra Lar de Frei Luiz, sobre o tema Medicina na Espiritualidade. Na sequência, Yasmin entrevista Luzia Matias, médica e expositora espírita, sobre cura e autocura. E ainda, os musicais do Grupo AME do Ceará e Ana Cláudia Bittencourt do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Está imperdível a promoção que o Clube de Arte reservou para você este mês. O livro Paz na Terra, de Richard Simonetti, mais o CD Luz da Esperança, de Jackson e Alana, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. É isso mesmo, R$ 34,90. Ligue agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta! Você conhece o aplicativo da TV Nova Luz? Se você tem um smartphone, Android ou Apple, é só baixá-lo diretamente do Google Play ou da Apple Store. Instale o aplicativo da TV Nova Luz no seu celular e acompanhe as entrevistas, a nossa programação diária. Nós temos visualizações, temos orações, temos musicais maravilhosos. Você também pode acessar o nosso acervo audiovisual. Olha, gente, são mais de 1000 vídeos em 12 canais de exibição. Que coisa maravilhosa. E eu também convido você a estar amanhã conosco, novamente no Despertar Espírita Mediunidade, com o Dr. Sérgio Thyssen. Ele vai estar falando sobre bicorporeidade e transfiguração. E aí você vai entender essa questão da bicorporeidade do professor Eurípides com muita profundidade. Nós temos uma participação... Gente, olha, está chovendo participação, viu, Solange? Tá muito bom. A nossa participação agora, nós vamos falar da Maria Clarice de Petrópolis. Maria Clarice, um beijo no seu coração. Ela gostaria de parabenizar-me pelo programa, muito obrigada, e dizer que Eurípides é um exemplo de amor e de caridade. É isso mesmo, Clarice, ele toca os nossos corações. Eu e a Solange estamos aqui, nos segurando para não chorar, porque só falar sobre ele, sobre o amor dele, a caridade já nos toca o coração. Temos também a participação de Helder de Vila Isabel. Ele diz que o tema está maravilhoso e é sempre bom trazer para a discussão em rádio sobre a vida desses espíritos iluminados, pois é exemplo para todos nós. É isso mesmo, querido. Isso nos motiva à prática do bem, nos dá forças e a gente percebe que nunca está sozinho. Até porque uma frase conhecida do professor Eurípides, depois de desencarnado, é essa. Ele diz assim: olha, nós podemos ser invisíveis, mas nós não somos ausentes. Então, eles estão aqui conosco. Então, Maria Frâncida, de Realengo, um beijo, Maria. Ela pergunta, qual foi a obra mais importante que Eurípides deixou? Um grande beijo para todos.
Qual foi, Solange? Olha, a obra mais importante que o professor nos deixou foi realmente a prática do bem. Esse bem em todas a sua dimensão, em todo o seu aspecto. Essa dedicação ao outro, sem qualquer sentido maior que não fosse tão somente minorar os sofrimentos, trabalhar em favor do outro. Esse é o grande legado de Eurípides. Evidentemente que em Sacramento, naquela época, era um legado imenso por causa do Espiritismo. Agora, não me fale, porque quando nós terminamos o primeiro bloco, eu te fiz essa pergunta, né? Como é que foi depois o retorno dele, lá da fazenda para Sacramento, e as mudanças, porque ele era muito fiel àquilo que ele pensava, aquilo que ele sabia ser o certo. Como é que foi essa alteração dele para a espírita? Aconteceu o seguinte, Jasmin, o mentor de Eurípides, Vicente de Paulo, vem através do tio seu Mariano e fala com ele. Eurípides, tudo o que você fez frente à igreja foi importantíssimo. Inclusive, ele era secretário da ordem de Vicente de Paulo. Então, aquela irmandade de Vicente de Paulo ajudava muitas pessoas. E ele diz, olha, isso foi super importante, mas agora está na hora de você fazer exatamente o que você fazia lá de uma outra forma, de uma forma mais abrangente. E explica para ele, todas as pessoas vão virar as costas para você. Não tenha dúvidas disso. Todas as pessoas vão deixá-lo. Todas as pessoas vão criticá-lo. Vão dizer que você está louco. Tudo isso você vai passar. Mas enfrente isso tudo com confiança, que tudo também vai mudar futuramente. E é isso que isso aconteceu dessa forma. Ele retorna, os próprios pais estão contrários àquela ideia maluca de Eurípides ser espírita, né? Os padres da igreja nem se falam, tanto é que toda a documentação que existia da participação de Eurípides na igreja sumiu, só ficou a certidão de batismo dele, né? O colégio começa a ter problemas sérios, o Liceu Sacramentano, e vão saindo os professores, saindo os alunos, saindo os professores, saindo os alunos, e aí Eurípides sofre bastante. Agora tem uma participação da Maria da Conceição de Vila Isabel. Um beijo, Maria da Conceição. Ela disse que está amando o programa, pois é sempre muito profundo o estudo sobre Eurípides e gratificante aprender sempre um pouco mais sobre a sua vida e a sua obra. Obrigada, querida. Aladir, de Nova Iguaçu. Gostaria de agradecer pelo programa, rogando muito a ele todas as noites e dias auxílio na minha cirurgia. Que legal, com certeza você está recebendo muito amparo do professor Eurípides e de todos esses espíritos nobres que nos ajudam na nossa existência. Ele manda um beijo para mim e para você, Solange. Muito obrigada, querida. A nossa Francileide de Piabetá, um beijo, Francileide. Ela gostaria que, se possível, pudesse comentar as psicografias que o professor Eurípides recebeu de Maria Santíssima. Beijos para Yasmin e Solange. Obrigada, minha querida. Obrigada. E nós falaremos sobre isso quando nós falarmos do Colégio Allan Kardec. Então, podemos falar? Podemos falar sobre o Colégio Allan Kardec. Então vamos falar do Colégio Allan Kardec. Isso, capítulo importantíssimo na vida e na obra do professor Eurípides. Quando todo mundo sai do Liceu Sacramentano, Eurípides fica sozinho, e um dia, ele estando sozinho, não desesperado, mas extremamente triste por tudo aquilo, ele vê um espírito irradia uma luz belíssima, é extremamente emocionante. Ele repele o espírito, ele diz, não posso, eu não posso estar vendo isso. Nenhum espírito dessa grandiosidade ficaria perto de mim no estado que eu estou, num estado emocional muito desequilibrado. Isso não pode estar me acontecendo. Mas o espírito se faz presente e, mecanicamente, Eurípides pega um lápis e escreve a mensagem desse espírito, que está na íntegra no livro da biógrafa de Eurípides, mas que basicamente dizia o seguinte: meu filho, tire a placa Liceu Sacramentano da frente do colégio, porque ela guarda resquícios da vaidade humana. Escreva:
Colégio Allan Kardec. Monte um curso de astronomia e ensine o Evangelho do meu filho todas as quartas-feiras. E assina: Maria, serva de Deus. Estarei sempre com meu manto de proteção a cuidar de tudo o que acontecer no colégio. Olha só, gente, que emoção. Olha, Maria Clarice de Petrópolis ligou dizendo que gostaria de passar a emoção dela com a história desse médium maravilhoso que foi o professor Eurípides. Ela disse que está tão emocionada que ela não consegue parar de chorar. Eu também. Estamos todos assim, recebendo, sabendo que Eurípides está muito próximo de todos nós nesse momento. Pois é, que essas energias do professor e de todos aqueles que, como ele, pensam, que trabalharam pela propagação do Evangelho de Jesus na ótica da doutrina espírita, renascidos sobre a ótica espírita, esses irmãos com certeza estão conosco. E vocês que estão nos ouvindo, não tenho dúvidas que vocês devem estar sentindo essa emoção, porque é uma energia muito boa e muito bonita. E eu tenho certeza que no passar dos anos, todos aqueles que um dia acessarem esse programa vão receber essa energia maravilhosa que eu, a Solange, todos que estamos aqui, estamos sentindo. Mas, Solange, me fale um pouco agora a respeito da mediunidade que foi aflorando no professor Eurípides. Ele na escola, até tem dizer que às vezes o professor abaixava a cabeça, ele estava dando aula, abaixava a cabeça assim sobre a mesa e os alunos diziam: lá vai o professor, porque o professor ia e se materializava, cuidava das pessoas. Nos fala um pouco dessa atividade dele. Essa atividade, Yasmin, assim, de modo geral, o professor Eurípides desenvolveu todas as mediunidades descritas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Ele tinha todas. Agora, essa da bicorporeidade, ela é muito interessante, porque, como você explanou, os alunos ficavam espantados. O professor já foi. E voltava rapidamente, não era tempo assim muito longo. Não era inclusive, é um caso falado no DVD, que, aliás, belíssimo, Eurípides Bassanu, o educador e o médium de Oceano Vieira de Mello, maravilhoso. É maravilhoso. Em que ele diz o seguinte para os alunos: olha, eu fiz o parto, mas o marido da pessoa que eu fiz o parto está vindo para me chamar para ir lá fazer, mas eu já fiz. Ele vai chegar, vai bater, vocês se levantam, cumprimentam, e eu vou explicar a ele. E acontece isso. Ele entra, o professor fala: olha, eu já fui. Não, professor, impossível. Eu já fiz o parto da sua esposa. Não pode, a estrada é uma só. Eu vim pela estrada, o senhor não estava na estrada, mas eu já fiz. E Eurípides era imagina, né? Eurípides, antes de mais nada, era um fofo, né? Eu imagino que ele era um fofo. Aí ele fala: não, eu vou lá. Então tá, eu vou com o senhor lá. Chega lá, está a senhora com o bebezinho no colo. Mas, professor Eurípides, para que o senhor voltou? Eu estou me sentindo super bem, não tem problema nenhum. Por que o senhor está aqui? E o marido fica olhando para o professor sem saber o que diz. E todas essas coisas, né? O transporte, né? Ele, em algum momento, ele sai com os alunos, tem uma pedra assim muito lisa, ele manda os alunos escreverem o nome na pedra. Os alunos escrevem, ele pega a pedra, joga no rio, no Ribeirão Borá, né? E quando os alunos... Estava dando uma aula prática. Quando os alunos voltam à sala de aula, a pedra está sobre a mesa com a assinatura de todo mundo. Olha só. Então, quer dizer, o professor... Agora, é a mediunidade mais exercida por ele, além da bicorporidade, evidentemente, mas era a mediunidade de cura. E é sobre isso que eu queria que você conversasse conosco agora, da mediunidade de cura dele e também da farmácia homeopata que ele criou. E ele mesmo, com os familiares, manipulava os elementos para poder ajudar aquela população tão pobre, que inclusive não só de Sacramento, mas da região vizinha que acorria a ele pedindo socorro. Pois é, Yasmin, essa fama do professor acabou ultrapassando
fronteiras. E acreditem todos, ele nem tinha uma página no Facebook. E mesmo assim as pessoas acorriam a Sacramento. Tinha um padre lá que dizia assim, Sr. Eurípides com suas curas e eu fazendo casa para alugar. Porque as pessoas alugavam as casas para ficarem lá, para receberem o tratamento. E Eurípides, nada menos, nada mais, era capitaneado por quem? Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra fazia todo o trabalho de cura junto com Eurípides, né? Prescrevia as formulações. Havia casos em que a pessoa chegava, a formulação já estava pronta. Olha só, que coisa impressionante. É tão fantástica a mediunidade do professor que ele já sabia que a pessoa vinha, já sabia o problema e já deixava inclusive o remédio preparado. E na época Sacramento viu nascerem pousadas e hotéis para poder abrigar a grande quantidade de pessoas que ia até lá. É o padre que o diga, né? Ele fazendo cura e eu fazendo casa para alugar. Olha não só. É? Porque realmente era isso que acontecia. As pessoas vinham e tinham com o seguinte adendo mais importante de tudo: nada era cobrado. Não era cobrado nem de quem podia pagar. Aquela prática que às vezes há, muito louvável, né? Quem pode pagar, paga, quem não pode, não. Ele não cobrava de ninguém. Absolutamente ninguém pagava nada. E ele vivia com parcos recursos, porque ele não era uma pessoa rica, ele tinha que trabalhar para ter esses recursos e ele doava tudo para as pessoas. Agora, nos fale sobre a questão da gripe espanhola, naquela parte final da vida dele na Terra. Pois é, né? Eurípides, que salvara tantas pessoas, né? Centenas, milhares de pessoas, é vitimado pela gripe espanhola. E nos deixa, né? Em 1918, a gripe tinha feito milhares de pessoas no mundo inteiro como vítimas, né? E ele não resiste. E ele... Sacramento ouve o que nunca gostaria de ter ouvido, né? O professor Eurípides desencarna no dia 1º de novembro de 1918. E ele anuncia isso. Quando ele ainda estava saudável, ele já estava avisando e preparando o coração das pessoas, não é, Solange? Exatamente. Dizem o seguinte, não se pode afirmar que ele soubesse, mas ele sabia. Né? Ele sabia porque o seu mentor já havia chamado a ele para irem para outros lugares, levou-o para planos mais elevados e disse para ele: meu filho, o seu trabalho, a sua missão está terminada, outros desafios virão. E Eurípides, então, nos deixa. Agora, Solange, para nós terminarmos, nos fale do Hospital Esperança. Né? A gente vai ficar muito, assim... A gente não quer se emocionar, né, Yasmin? Mas a gente se emociona. Ele está sempre cuidando de nós. Aqui encarnado, ou no Hospital Esperança, em que ele atende a tantos espíritos sofredores, a tantos que precisam, a tantos que desencarnam e não têm noção do que lhes aconteceu. São acolhidos no Hospital Esperança, tratados, cuidados, como sempre ele fez com todos nós enquanto esteve aqui. Então, ele fundou no plano espiritual esse hospital magnífico que ampara todos nós, né? Sem dúvida, querida. É, que coisa linda. Solange, estou muito feliz. Foram momentos que eu tenho certeza que vocês que participaram conosco se sentiram emocionados. Vamos pedir para que você retorne aqui mais vezes. Olha, eu agradeço profundamente a oportunidade de estarmos aqui. Agradeço profundamente ter você junto de mim. Foi maravilhoso você me auxiliando profundamente, me sustentando nisso tudo. Querida. E pedindo que realmente a paz de Jesus esteja no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo. Obrigada. Vamos agora para momentos de relaxamento e meditação. Nós agora vamos cuidar do espírito através da visualização terapêutica. Venha conosco ter uma vivência com Jesus e com Eurípides. É simples. É relaxar o corpo,
para que a mente possa ficar mais atenta. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e expire, relaxando os músculos em torno dos olhos, da testa. Solte a nuca, relaxe os ombros, os braços, as mãos e sinta uma luminosidade divina se derramando sobre você, como uma chuva prateada de uma água translúcida e vaporosa que penetra pelos seus poros, trazendo uma grande sensação de paz, serenidade, acolhimento, acalmando assim a sua mente. Você pode perceber que em torno de você energias diáfanas, porém altamente poderosas, trabalham para garantir a saúde, o equilíbrio para a sua vida. Perceba que agora toda a parte material se desfaz e em espírito você está num local muito especial. Sinta os seus pés sobre a areia, ouça o marulhar das ondas, numa praia muito linda. Você pode perceber que não longe de você está Jesus, com os seus cabelos repartidos ao meio, à moda dos nazarenos, o seu olhar translúcido, o amor que exala do olhar de Jesus para você. Sinta isso. Jesus conhece você e acompanha a sua saga evolutiva desde sempre. Ele é o grande educador de nossas existências. Ao lado do Mestre, hoje, o professor Eurípides Barçanufo, que vai se apresentar a você daquela maneira que você poderá sentir-lhe a presença e identificá-lo. Ele estende as suas mãos para você. Vá até ele. Sinta o toque da mão do professor Eurípides na sua mão. Esta mão que a tantos curou, a tantos abençoou, agora está sobre as suas mãos, abençoando você, sob a égide de Jesus. Sinta o carinho do professor Eurípides. E assim, nesta emoção, nós podemos agradecer. Divino professor, representante de Jesus entre nós, que saístes da imensidão sideral para vir nos trazer a cura para as nossas dores, a luz para as nossas dúvidas, o amparo para as nossas existências. Ah, professor, que o vosso amor continue a nos abençoar. Ajudai-nos nas nossas lidas diárias, nos nossos desafios. Que o vosso amor, professor Eurípides, junto ao amor do Cristo, nos proteja. Abençoe os nossos amores, envolva os nossos lares e ilumine todos os lares da terra. Obrigada, irmão divino. Sê conosco, nos dando forças para a nossa existência, agora e sempre. Sinta, neste momento, como do professor brotam luzes que penetram pelo seu corpo, neutralizando neste momento energias
negativas que podem estar enquistadas nos tecidos sutis do seu perispírito, que é o corpo do seu espírito. Sinta essa energia se processando, liberando você de traumas desta e de outras vidas. Sinta essa energia trazendo alívio para os seus males. Na área da cabeça, perceba essa energia liberando você de formas pensamento pesadas, fruto da mente inexperiente do passado. No seu peito, liberando você de angústias e tristezas, mágoas e ressentimentos, trazendo liberdade a você. E na área do seu abdômen, liberando você de sentimentos do passado ligados ao poder mal conduzido. Você está livre, leve, pronto, pronta para uma vida a cada dia mais saudável e mais feliz. Cuide-se bem, meu amigo, minha amiga, e seja feliz. O Clube de Arte lança este mês o DVD Medicina na Espiritualidade e Cura e Autocura, com Paulo César Frutuoso e Luzia Matias. Este DVD é o 4º volume da coleção Web TV Nova Luz e apresenta entrevistas, visualizações e musicais em destaque. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista o Dr. Paulo César Frutuoso, médico e voluntário na obra Lar de Frei Luís, sobre o tema Medicina na Espiritualidade. Na sequência, Yasmin entrevista Luzia Matias, médica e expositora espírita, sobre cura e autocura. E ainda, os musicais do grupo Homem do Ceará e Ana Cláudia Bittencourt do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Está imperdível a promoção que o Clube de Arte reservou para você este mês. O livro Página Terra, de Richard Simonetti, mais o CD Luz da Esperança, de Jackson e Alana, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. É isso mesmo, R$ 34,90. Ligue agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem.